Corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 145. O envelhecer consciente. O envelhecimento é uma das faces mais misteriosas do tempo. Ele não é apenas o resultado do desgaste biológico, mas a expressão direta da forma como a consciência interage com o campo que a sustenta. O corpo não envelhece por castigo, nem por falha genética. Ele envelhece porque a vibração que o anima se desorganiza na medida em que a mente se desconecta da sua fonte original. Desde o nascimento, cada célula do corpo humano recebe instruções precisas para replicar a harmonia do campo. No entanto, conforme o indivíduo se afasta do silêncio interior e se entrega às frequências densas do medo, da pressa e da culpa, o corpo começa a perder coerência. Essa perda de coerência é o que chamamos de envelhecer. Não é uma queda, mas um desvio. Não é punição, mas esquecimento. A ciência moderna, quando observa o envelhecimento, fala de telômeros que se encurtam, de radicais livres, de oxidação e mutações celulares. Mas o que ela ainda não percebeu é que todos esses fenômenos são manifestações de um desequilíbrio vibracional anterior. Os telômeros não se desgastam por acaso. Eles respondem ao estado emocional e à coerência do campo bioelétrico que envolve cada célula. O envelhecer começa quando a consciência deixa de conversar com o corpo. Envelhecer conscientemente é recuperar esse diálogo. É observar a passagem do tempo sem identificar-se com a degradação da forma. É perceber que o corpo pode amadurecer sem se fragmentar. Que a idade é um código, mas não uma sentença. Que o movimento, a respiração e o pensamento ordenado podem reensinar as células a pulsar em sintonia com a vida. O segredo da juventude não está em negar o tempo, mas em atravessá-lo com lucidez. Um ser consciente do seu processo de envelhecimento é como uma estrela que se expande suavemente, convertendo matéria em luz sem se apagar. O corpo humano pode fazer o mesmo quando a alma o dirige em coerência. Cada respiração se torna uma renovação. Cada gesto, uma mensagem para o DNA. A alegria passa a ser a energia que lubrifica os circuitos do tempo. Na velhice inconsciente, o corpo se curva ao peso da mente. Na velhice consciente, a mente se curva à sabedoria do corpo. E o campo, ao perceber essa humildade, reorganiza o fluxo. Os sistemas endócrinos retomam o equilíbrio. A imunidade se fortalece e o organismo aprende a regenerar o que antes apenas desgastava. A consciência, quando desperta, modifica a direção da entropia. Este episódio não é sobre combater a idade, mas sobre reconciliar-se com ela. O envelhecer consciente é o retorno à simplicidade das frequências originais. É compreender que o tempo é apenas uma lente e que o brilho interior não se apaga, apenas muda de forma. A juventude é uma vibração e não um número. O corpo glorificado não é o corpo que nunca envelhece, mas o corpo que envelhece sem perder a luz. Porque a eternidade não está em permanecer jovem, e sim em permanecer vivo no sentido mais profundo da palavra. Quando o humano reencontra sua frequência essencial, o envelhecer torna-se um processo de lapidação. A carne não se deteriora, ela se depura. E a consciência aprende, enfim, que o tempo não a consome, apenas a convida a brilhar. Capítulo 1. Fundamento invisível. Tudo o que envelhece na matéria é reflexo de um movimento invisível no campo. A degradação física é apenas o espelho de um leve desalinhamento energético. A célula
não decide morrer por conta própria. Ela morre quando a vibração que a alimenta perde coerência. Esse princípio é a base de todo o envelhecimento humano. No centro do corpo, há um núcleo invisível de informação. Ele vibra como uma matriz de luz que comunica às células a ordem de replicar a harmonia. Quando a mente se desconecta desse núcleo, o corpo começa a traduzir o ruído. E o ruído se manifesta como degeneração, fadiga e esquecimento celular. Mas o campo original permanece intacto. Ele aguarda apenas o retorno da consciência para reiniciar o processo de sintonia. A ciência observa o envelhecer pela ótica da biologia molecular. Ela mede enzimas, proteínas e cadeias genéticas que se desorganizam com o tempo. No entanto, o que raramente é dito é que essas desorganizações são apenas reações ao colapso de uma rede maior de coerência. O corpo é um holograma energético que vibra em camadas. Quando o campo eletromagnético perde ordem, o físico se desajusta. Assim, o envelhecer não é a causa, mas o sintoma de uma perda de sincronia entre campo e consciência. Cada célula contém um relógio interno que mede não apenas o tempo físico, mas o grau de harmonia do campo. Esse relógio é sensível à emoção. Quando há medo, ele acelera. Quando há paz, ele desacelera. Quando há gratidão, ele se expande. A emoção é o modulador da entropia. Por isso, quem vive em tensão envelhece mais rapidamente do que quem vive em confiança. O corpo traduz o estado vibracional da alma. Na origem, antes da densificação da matéria, o envelhecimento não existia. O fluxo vital era contínuo e circular. As partículas se regeneravam pela simples presença da consciência. Com o esquecimento da unidade, a energia começou a decair e o corpo passou a refletir o cansaço da mente. A morte se tornou necessária apenas para que o ciclo se reiniciasse em outro nível de aprendizagem. Mas o campo nunca quis a decadência. Ele quis o equilíbrio. Envelhecer conscientemente é, portanto, aprender a dialogar novamente com esse campo. É lembrar que a biologia é feita de luz e que a luz se alimenta de intenção. O corpo responde ao olhar que o cria. Se o olhar é de medo, o corpo retrai. Se o olhar é de amor, o corpo floresce. Essa é a lei silenciosa do envelhecer. O campo reordena tudo que é olhado com presença. Em estado de consciência plena, o tempo se curva à harmonia. Há pessoas que parecem atravessar décadas sem que a luz do olhar se apague. São aquelas que permanecem conectadas ao fundamento invisível. Elas não desafiam o tempo com técnicas ou vaidade, mas com serenidade. Cada respiração delas reafirma a comunhão com o todo. Essa comunhão é o verdadeiro elixir da longevidade. O corpo glorificado não se opõe ao envelhecer, ele o transcende. A carne não busca eternidade, busca coerência. E quando essa coerência é atingida, a passagem dos anos deixa de ser erosão e torna-se lapidação. O corpo torna-se cristalino, a mente se expande e a vida se transforma em um espelho da eternidade que vibra sob a forma humana. O fundamento invisível é o ponto de retorno. É nele que a consciência e o tempo se encontram. Quando o humano se lembra dessa origem luminosa, o envelhecer se torna apenas um movimento natural de refinamento da forma. A célula não teme o tempo, ela apenas espera a lembrança. E quando essa lembrança chega, o corpo inteiro volta a pulsar como no primeiro instante da criação. Capítulo 2. A centelha e a origem da regeneração. No interior de cada célula humana existe uma centelha que não envelhece. Ela é o fragmento do fogo primordial que deu início à vida. Essa centelha é a assinatura da origem, o vestígio do verbo que moldou a matéria.
Nada pode destruí-la, mas ela pode ser esquecida. E quando é esquecida, o corpo começa a buscar no exterior a energia que sempre esteve dentro. A regeneração não é um milagre raro, é o funcionamento natural da vida em sua pureza. O corpo foi criado para se reconstruir continuamente. Cada segundo, bilhões de células morrem e bilhões renascem. Esse processo é regido por uma inteligência luminosa que age de forma silenciosa. Quando essa inteligência não é perturbada, o corpo se renova com perfeição. Quando é obscurecida pelo ruído mental e emocional, a regeneração enfraquece. A centelha é como uma estrela no centro do ser. Ela vibra no coração, mas sua luz se estende a todos os sistemas. Ela é a ponte entre o corpo físico e o campo original. Quando a pessoa vive em coerência, essa centelha brilha intensamente, emitindo ondas harmônicas que guiam o metabolismo e a renovação celular. Quando a pessoa se perde na ansiedade, no medo ou na culpa, a luz enfraquece e o corpo começa a se desorganizar. A biologia moderna começa a tocar o mistério dessa luz ao estudar a biofotônica. Pesquisadores observaram que o DNA emite fótons, pequenas partículas de luz coerente, como se fosse uma antena vibracional. Esses fótons não são apenas subprodutos químicos, são mensageiros entre a consciência e a célula. Quanto maior a coerência da mente e do coração, mais harmônicos são esses sinais luminosos. E quando essa harmonia é sustentada, o corpo entra em estado de regeneração. O envelhecer consciente é o reconhecimento dessa dinâmica. Não se trata de tentar deter o tempo, mas de alinhar-se ao ritmo universal. A centelha sabe o que fazer. Ela contém o código da restauração. Basta que o humano volte a ouvi-la. Esse retorno se dá por práticas simples, como o silêncio interior, a respiração profunda, o contato com a luz solar e a gratidão constante. Essas atitudes reativam a comunicação entre o corpo e o campo. É assim que a centelha começa a reorganizar a biologia. O processo é gradual, mas perceptível. As funções vitais ganham estabilidade. O sono se aprofunda, a mente clareia, a pele se renova e o corpo começa a irradiar uma vibração de serenidade. Não é uma juventude artificial, mas uma juventude essencial. Ela nasce de dentro e não depende de artifícios. É a prova de que a regeneração é um estado de consciência, não uma promessa estética. A centelha representa o ponto onde o espírito toca a matéria. Ela é o registro da eternidade dentro do tempo. Quando o humano desperta para ela, compreende que envelhecer é apenas uma fase da expansão. O corpo que envelhece está apenas reorganizando suas formas para acomodar mais luz. A degeneração é, em última instância, um pedido de reconexão. E cada vez que respondemos a esse chamado com amor, o campo responde com equilíbrio. Nada no universo realmente se perde. Toda energia que decai volta a subir quando reencontra sua origem. Assim é com o corpo. A centelha é o motor da regeneração, porque ela é o próprio Criador pulsando dentro da criação. Ela não pede esforço, pede lembrança. E quando essa lembrança desperta, o envelhecer torna-se aprendizado, não condenação. A luz volta a preencher as células, e o tempo, que antes parecia inimigo, torna-se aliado na construção da sabedoria. O corpo glorificado nasce dessa integração. É o corpo que se lembra da centelha e a segue. Ele não nega o envelhecimento, o transfigura. E nesse movimento, cada célula se torna uma oração silenciosa ao Criador. A carne deixa de ser limite e passa a ser caminho. O humano aprende que a regeneração é o idioma secreto da alma, falando a biologia. Capítulo 3. O erro humano e a entropia mental. O envelhecer acelerado não nasce no corpo, nasce na mente. O erro humano sempre foi acreditar que a decadência
é inevitável e que o corpo é uma máquina que se desgasta até o colapso. Essa crença cria o que chamamos de entropia mental, uma desordem vibracional que se propaga da consciência para a matéria. A célula apenas obedece ao comando. Quando a mente se convence de que envelhecer é perder, o corpo traduz essa perda em cada sistema biológico. Desde muito cedo, o ser humano é condicionado a associar o tempo à deterioração. As culturas modernas glorificam a juventude como um estado de poder e condenam a velhice como fragilidade. Essa inversão simbólica cria medo, e o medo é a semente da entropia. O corpo, exposto a esse medo constante, reduz a produção de substâncias regeneradoras e entra em modo de defesa. A vida deixa de fluir e o campo se contrai. Envelhecer, então, torna-se sinônimo de sobreviver. A entropia mental é o resultado direto da desconexão entre pensamento e presença. Quando a mente vive projetada no futuro ou presa ao passado, o campo perde o eixo do agora e o corpo perde o centro de equilíbrio. A coerência cardíaca desaparece e a energia vital se dispersa. Essa dispersão é o início do envelhecimento precoce. As células não encontram ritmo, o sistema nervoso perde o tom harmônico e o organismo inteiro começa a operar em descompasso. O erro humano também está na fuga do silêncio. A mente moderna tem medo de parar, porque parar significa escutar o campo. E escutar o campo significa reconhecer a própria desordem. Mas sem esse reconhecimento não há cura, apenas repetição. O ruído constante de estímulos, preocupações e comparações impede o cérebro de entrar em estados restauradores. O sono se torna superficial, o corpo acumula tensão e o sistema imunológico se exaure. Esse é o ciclo invisível que alimenta a entropia mental. Há um ponto em que o corpo começa a falar. Ele fala através da dor, da fadiga, das doenças repetitivas. Cada sintoma é um lembrete de que a consciência se afastou da ordem, mas em vez de escutar, a humanidade tenta calar o corpo com medicamentos, distrações e negações. A cura nunca está na fuga, ela está na coragem de ouvir o que o corpo está tentando ensinar. A entropia se dissolve quando a mente deixa de resistir à verdade. Envelhecer conscientemente é admitir o erro e reprogramar o pensamento. É observar as crenças que alimentam o medo e substituir elas por percepção clara. É compreender que o tempo não é o inimigo, é o mestre. A entropia mental se transforma em harmonia quando a consciência aceita o fluxo da vida sem se identificar com a perda. A energia volta a circular, a respiração se aprofunda e o corpo começa a reconstruir o que o pensamento havia quebrado. A ciência reconhece que o estresse crônico encurta os telômeros, altera a expressão genética e acelera o envelhecimento. Mas ainda não compreende que o estresse é apenas o nome biológico do medo. O medo de não ser, de não ter, de não pertencer. Quando esse medo se dissolve, a biologia responde imediatamente. O campo elétrico do coração se expande, o cérebro sincroniza suas ondas e o corpo inteiro entra em estado de reparo. O erro humano não está em envelhecer, mas em fazê-lo inconscientemente. O envelhecer consciente é o oposto da entropia mental, porque nasce da serenidade. Serenidade não é passividade, é sabedoria vibracional. É a capacidade de sustentar o silêncio interno, mesmo quando o mundo ruge. E é nesse silêncio que o corpo reencontra o ritmo do Criador. Ali, o envelhecer deixa de ser queda e se torna ascensão. A mente se desfaz de suas distorções e o corpo, aliviado, volta a respirar o campo original. Capítulo 4. A estrutura do real e o fluxo do tempo. O tempo, na percepção humana,
Parece uma linha que avança, levando consigo juventude, força e vitalidade. Mas na estrutura do real, o tempo é um campo circular. Ele não corre, pulsa. E o que o ser humano chama de envelhecer é apenas o modo como a consciência atravessa esse campo. O tempo não destrói nada, apenas transforma aquilo que resiste em aprendizado. Na física moderna, há uma compreensão crescente de que o tempo não é absoluto. Einstein demonstrou que ele se curva com a gravidade e se dilata com a velocidade. Isso significa que o tempo não é um rio uniforme, mas um tecido flexível que responde ao estado de energia e de consciência do observador. Da mesma forma, o corpo humano responde à maneira como o indivíduo percebe o tempo. Quem vive preso à pressa envelhece dentro de uma linha tensa. Quem vive em presença expande o tempo e o torna espaço. A estrutura do real é vibracional. Tudo o que existe é uma dança de frequências em diferentes densidades. O corpo é o ponto de interseção entre o tempo e o campo. A matéria é o campo em estado de lentidão e o espírito é a matéria em estado de luz. O envelhecer é o diálogo entre essas duas forças. Quando o humano vive desconectado da luz, o tempo o pesa. Quando vive em coerência, o tempo o atravessa sem destruir. O envelhecer consciente depende da reconciliação com o tempo. A consciência precisa deixar de lutar contra o fluxo e começar a dançar com ele. Cada momento é uma onda que traz informação nova. Quando o ser a acolhe, o corpo se renova. Quando a rejeita, a energia estagna e a entropia aumenta. Assim, o segredo não está em deter o tempo, mas em aprender a fluir com ele em harmonia. Os antigos sabiam que o tempo é vivo. Chamavam-no de espírito, de rio, de Deus, de ciclo. Eles viam que a vida não se repete, mas espirala. O corpo envelhece porque a espiral precisa mover-se para níveis mais sutis. Cada ciclo de envelhecimento é uma camada de aprendizado vibracional. A carne se ajusta para permitir que a consciência suba um degrau mais alto. E quando essa subida é aceita com serenidade, o corpo responde com leveza. Na estrutura do real, o envelhecimento é apenas uma troca de densidade. O corpo físico se torna menos denso à medida que a consciência se amplia. Por isso, os seres de alta vibração, descritos nas tradições antigas, não eram imortais no sentido humano, mas imutáveis na frequência. Eles viviam em tal coerência com o campo que o tempo não os corroía. Eles envelheciam em sabedoria, não em desgaste. E cada célula deles era uma partícula de luz ordenada pelo Verbo. A humanidade moderna precisa reaprender esse princípio. O tempo é aliado, não inimigo. Quando o humano o respeita, o corpo encontra ritmo e saúde. Quando teme, o corpo cria resistência, e essa resistência se traduz em rigidez, inflamação e degeneração. A aceitação do tempo é a primeira forma de cura, porque aceitar é fluir, e fluir é manter o campo em movimento. O campo que se move se renova, e o corpo que se renova permanece jovem na vibração, ainda que os anos passem na superfície. O envelhecer consciente é o aprendizado de transformar o tempo em aliado da alma. A cada dia, o corpo é convidado a traduzir novas frequências. Quando o humano honra esse convite, ele percebe que o tempo não o consome, o esculpe. E o que sobra dessa escultura é o brilho da essência. A juventude verdadeira é o reflexo de um tempo bem vivido e não de um tempo negado. O tempo não leva embora o que é real. Ele apenas revela o que sempre esteve escondido sob a pele da matéria. Assim, o segredo não está em deter o relógio, mas em sincronizá-lo com o coração. O batimento do coração é a prova de que o tempo é vivo dentro de nós. Cada pulsar é o universo lembrando ao corpo que ele ainda pode recomeçar. E enquanto houver um pulso, há eternidade. Capítulo 5.
ética, consciência e o medo do tempo. O medo do envelhecer é uma das expressões mais sutis do ego. Ele nasce da ilusão de que a identidade depende da aparência e de que a forma é o valor central da existência. Mas a consciência, quando desperta, compreende que o corpo é apenas uma vestimenta temporária da luz. E o tempo, longe de ser um inimigo, é o artista que molda essa vestimenta até que ela se torne transparente o suficiente para deixar a alma aparecer. O medo do tempo não é apenas psicológico, é vibracional. Quando alguém teme envelhecer, o campo entra em contração. A energia que deveria fluir em direção à regeneração passa a circular em espirais de defesa. As glândulas reduzem sua atividade natural, o sistema imunológico enfraquece e o corpo interpreta o medo como sinal de desorganização. O medo do envelhecer é, portanto, uma forma inconsciente de acelerar o próprio processo que se teme. A consciência cria o envelhecimento quando acredita que está sendo vencida por ele. Viver em ética vibracional é o antídoto desse medo. A ética do campo não é feita de regras morais, mas de coerência. Ser ético, no nível da consciência, é agir de modo a não fragmentar o próprio campo e nem o campo do outro. É manter o pensamento, a palavra e o gesto alinhados à verdade interior. Quando essa coerência se torna estilo de vida, o medo do tempo se dissolve, porque o corpo sente que está em harmonia com o universo e o universo, por sua vez, o protege. O envelhecer inconsciente nasce do esquecimento dessa ética interior. O humano passa a viver em contradição. Diz uma coisa e sente outra. Deseja o bem, mas vibra em inveja. Fala de amor, mas cultiva rejeição. Essas dissonâncias produzem ruídos sutis que desorganizam o campo energético e se manifestam como fadiga, rugas, doenças e desânimo. Não é castigo, é correspondência. A célula responde àquilo que recebe como mensagem. Se a mensagem é confusa, o corpo reflete confusão. Se é harmônica, o corpo reflete beleza. A consciência precisa aprender a olhar o envelhecer como um espelho. O tempo mostra o que a alma não quis enxergar. As marcas no rosto são registros de vibrações antigas, emoções não resolvidas, palavras não ditas. E cada uma delas pode ser curada com amor, aceitação e presença. Quando o humano aceita o espelho do tempo com serenidade, ele deixa de temer a passagem dos anos. Ele entende que o envelhecer é o próprio Criador, mostrando o caminho de volta à essência. A ética do envelhecer consciente é o respeito à própria jornada. É não competir com o passado, nem invejar o futuro. É viver o agora com gratidão. A gratidão estabiliza o campo porque faz a mente abandonar a ideia de perda. Nada se perde e tudo se transforma. Quando essa compreensão se enraiza, o medo desaparece, o corpo relaxa e a energia vital volta a fluir. A aparência torna-se consequência da paz interior. Há uma beleza que não pode ser produzida artificialmente. É a beleza da coerência vibracional. Ela nasce quando a consciência está em paz com o tempo. Os olhos brilham, o semblante se suaviza, a voz se torna calma. É o campo emitindo uma luz que nenhuma juventude forçada consegue imitar. Essa é a verdadeira estética da alma, o reflexo da ética em ação. O medo do envelhecer é a sombra da ignorância, mas a luz da verdade o desfaz como a aurora dissipa a névoa. Quando o ser humano desperta para a sabedoria do tempo, compreende que cada ciclo traz uma nova oportunidade de expansão. E então, o corpo já não é mais prisão, mas portal. O envelhecer se torna o ato supremo de confiança no Criador, porque é o momento em que a forma se rende à consciência e deixa a luz passar por completo. Nesse instante, o tempo e a eternidade voltam a ser a mesma coisa. Amados, uma breve pausa no campo.
O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A biologia do campo e o corpo como instrumento do espírito. O corpo humano é a interface entre o visível e o invisível. Cada órgão, cada célula e cada molécula são expressões materiais de uma arquitetura energética muito mais profunda. A biologia não é apenas um conjunto de reações químicas, mas uma sinfonia vibracional que traduz a consciência em forma física. A energia se converte em matéria, e a matéria devolve energia ao campo, criando um ciclo contínuo de comunicação. A ciência começou a tocar esse mistério quando percebeu que o corpo não é um sistema fechado. A biofísica moderna mostra que o ser humano emite e absorve frequências eletromagnéticas em todas as escalas. Os tecidos, especialmente o coração e o cérebro, geram campos mensuráveis que interagem com o ambiente e com outros organismos. Esses campos formam uma rede de comunicação silenciosa que conecta o indivíduo ao todo. Quando essa rede está em harmonia, o corpo floresce. Quando se rompe, surgem a doença e o envelhecimento. O corpo, portanto, é um instrumento de tradução do espírito. A alma vibra em uma frequência elevada e o corpo a traduz em bioquímica, movimento e emoção. Quando o ser vive em coerência, essa tradução é perfeita. A energia flui sem bloqueios, a regeneração é constante e a vitalidade se renova a cada respiração. Mas quando a mente se desconecta do espírito, o corpo perde a partitura. A melodia do campo se torna ruído e o sistema biológico começa a falhar. O envelhecer inconsciente nasce dessa perda de sintonia. A biologia não está sendo sustentada pela vibração original. As células, que são pequenas antenas de luz, deixam de captar as informações do campo e passam a operar em modo de sobrevivência. Nesse estado, gastam mais energia do que recebem, acumulam toxinas e aceleram o desgaste dos tecidos. A entropia biológica é o resultado direto da perda de coerência espiritual. Mas quando o ser retorna ao eixo e reconhece o corpo como templo, o campo responde. O coração volta a emitir frequências harmônicas que reorganizam as células e despertam o DNA adormecido. A glândula pineal, sensível à luz e ao som, começa a liberar substâncias regeneradoras. O sistema nervoso se reequilibra e o corpo entra em estado de coerência global. Essa é a biologia do campo, onde o espírito e a matéria se reencontram em fluxo. A verdadeira medicina do futuro compreenderá essa interação.
Ela não tratará apenas os sintomas, mas a vibração que o gera. Usará luz, som, respiração e intenção como ferramentas de reordenação, porque tudo o que o corpo precisa para curar-se já existe dentro dele, aguardando apenas a lembrança. O campo é o curador silencioso e o corpo seu instrumento sagrado. O envelhecer consciente surge quando o ser compreende essa unidade. O corpo não é algo que envelhece isoladamente. É o reflexo de uma consciência que se move dentro do tempo. Quando essa consciência vive em amor, o corpo envelhece com suavidade. A pele pode mudar, mas o brilho permanece. O coração pode bater mais lentamente, mas sua frequência é mais pura. E a alma, ao olhar-se no espelho do corpo, reconhece a beleza da jornada. A biologia do campo revela que o envelhecer é apenas uma fase da expansão vibracional. Cada célula carrega em si a memória do Criador e busca a coerência da luz. O ser humano não nasceu para decair, nasceu para transformar-se. E o corpo, quando tratado como um instrumento do espírito, torna-se o veículo da ascensão. O envelhecer, então, deixa de ser um processo de perda e se torna uma sinfonia de integração. A carne aprende a cantar a canção do espírito, e o tempo, ouvindo essa melodia, se curva em reverência. Capítulo 7. Mente, emoção e matéria. O poder da intenção. A mente é o primeiro campo de criação dentro do ser humano. Cada pensamento é uma onda que percorre o corpo, alterando frequências, substâncias e direções biológicas. A emoção é a energia que dá densidade a essa onda. E a matéria, por sua vez, é a cristalização daquilo que a mente e o coração sustentam por tempo suficiente. O corpo, portanto, é a prova física daquilo que a consciência acredita ser verdade. Quando a mente se enche de medo, culpa ou apatia, a vibração se torna irregular. Esses estados emocionais densos alteram a condutividade elétrica das células e desorganizam o campo magnético do coração. O resultado é que a comunicação entre os sistemas se torna caótica e o corpo perde a capacidade natural de regenerar-se. O envelhecer, nesse contexto, é o acúmulo de padrões mentais dissonantes projetados na biologia. A cada pensamento desalinhado, a coerência vibracional enfraquece um pouco mais. Com o tempo, o corpo traduz esse ruído em degeneração. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando a mente escolhe conscientemente estados de harmonia, o corpo responde com regeneração. A intenção clara é uma força real, mensurável e criadora. O campo eletromagnético do coração, quando guiado por emoções elevadas como amor e gratidão, altera a estrutura molecular da água e influencia o DNA. Esses fenômenos já foram observados em experiências de ressonância e coerência cardíaca. A ciência começa a reconhecer que a consciência não é apenas um subproduto da biologia, mas uma força que a governa. A intenção é o verbo silencioso do espírito. Ela atua onde o pensamento racional não alcança. Enquanto o intelecto analisa, a intenção cria. Por isso, envelhecer conscientemente é cultivar intenções puras, livres de medo, desespero ou pressa. A intenção amorosa reorganiza o campo ao redor do corpo, restabelecendo a comunicação entre mente e célula. Esse é o verdadeiro poder do pensamento curador. Não é o desejo de mudar o corpo, mas a disposição de vê-lo como extensão do divino. A emoção, nesse processo, é o combustível da criação. Um pensamento sem emoção é uma sombra. Mas quando pensamento e emoção se alinham, o campo se ativa e a matéria responde. A alegria, por exemplo, acelera o metabolismo e desperta neurotransmissores de regeneração. A tristeza prolongada
Por outro lado, reduz a vitalidade e bloqueia a circulação energética. O corpo é o espelho das emoções, porque cada molécula é sensível ao tom vibracional da alma. A intenção consciente atua como ponte entre os mundos. Ela permite que a energia do espírito molde o físico sem resistência. Para isso, é preciso silêncio, atenção e presença. A mente dispersa perde força criativa. A mente centrada é capaz de reprogramar o DNA. Cada vez que o humano pensa com verdade e sente com amor, uma nova informação percorre suas células e corrige padrões antigos de degeneração. Envelhecer conscientemente é, portanto, um ato de criação contínua. O corpo não está condenado ao desgaste. Ele apenas segue o modelo vibracional que recebe. Quando a intenção é coerente, o envelhecimento se transforma em refinamento. A pele pode enrugar, mas o olhar brilha. Os ossos podem endurecer, mas o coração se torna mais leve. E a alma, ao observar essa transformação, reconhece que a matéria foi redimida pela luz da consciência. O poder da intenção é o poder do Criador em ação dentro do ser humano. Ele é o fogo sagrado que permite reescrever a própria biologia. Não há limite para o que pode ser regenerado quando a mente, a emoção e o campo vibram em uníssono. O envelhecer consciente não busca juventude eterna, mas eternidade presente. Porque o corpo glorificado não é o corpo sem idade, é o corpo sem separação entre espírito e forma. E quando essa união acontece, o tempo se curva diante da intenção pura. Capítulo 8. A reação do campo e a homeostase da luz. O campo responde a tudo. Cada pensamento, cada emoção, cada respiração modifica a geometria invisível que envolve o corpo humano. Essa reação é instantânea e precisa. Nada escapa ao campo, porque ele é a própria tessitura da consciência em ação. Quando o ser vibra em harmonia, o campo o envolve em um padrão de luz coerente. Mas quando há desordem, o campo reage tentando corrigir a incoerência. Essa reação muitas vezes se manifesta como doença, cansaço, dor ou envelhecimento precoce. A homeostase da luz é o estado em que o campo e o corpo estão em equilíbrio perfeito. A energia flui sem resistência e a biologia opera em sincronia com o ritmo do universo. O coração se torna o ponto central dessa comunicação, pois é ele que emite o sinal eletromagnético mais forte do corpo. Quando o coração vibra em coerência, o campo inteiro se organiza. Essa organização cria um escudo de estabilidade vibracional que impede que a entropia mental e emocional causem danos à biologia. A luz circula livremente, nutrindo cada célula com informação pura. A reação do campo não é punitiva, é pedagógica. Ela não castiga, apenas corrige. Quando o ser se afasta do centro, o campo envia sinais sutis para reconduzi-lo. Esses sinais podem vir em forma de cansaço, sensações físicas ou até mesmo em coincidências que chamam a atenção da consciência. Tudo é um diálogo. O envelhecer consciente começa quando o humano aprende a ouvir essa linguagem. Ele entende que a dor é apenas uma mensagem de desalinhamento e que, ao restabelecer a coerência, o corpo se cura naturalmente. A luz é o mediador entre o campo e a matéria. Toda célula emite e recebe fótons que carregam informações sobre o estado de equilíbrio. Esses fótons são mensageiros do espírito. Quando a consciência se desordena, a emissão de luz se torna irregular e as células perdem comunicação. Mas quando a mente volta à harmonia, os fótons se alinham e o corpo recupera sua integridade. Esse processo é a base da homeostase da luz, o ponto em que a energia vital e a consciência se tornam uma só frequência.
A ciência já começa a observar esse fenômeno sob o nome de biofotônica. Experimentos mostram que organismos saudáveis emitem luz coerente, enquanto tecidos doentes emitem luz caótica. Isso confirma o que o campo sempre ensinou: a saúde é ordem vibracional. O envelhecer, portanto, é um tipo de ruído que pode ser reduzido pela restauração dessa ordem. O corpo não envelhece por causa do tempo, mas por causa da desarmonia acumulada no campo. A homeostase da luz é o processo de retornar à vibração original, onde o tempo deixa de corroer e passa a nutrir. Essa homeostase não depende de técnicas complexas, mas de presença. Respirar conscientemente, silenciar a mente e sentir gratidão são atos que realinham o campo em minutos. O coração, quando sustentado por amor verdadeiro, reorganiza as ondas cerebrais e as sincroniza com a pulsação do universo. Essa sincronia é cura. O envelhecer consciente acontece nesse espaço de harmonia, quando o ser se lembra de que cada célula é um espelho da luz divina. A reação do campo é constante, mas o humano precisa aprender a cooperar com ela. Quando luta contra o fluxo, gera resistência e desgaste. Quando aceita o movimento, o campo o conduz de volta à harmonia. A energia vital flui novamente e o corpo reencontra a juventude vibracional. Essa juventude não tem idade, porque pertence à essência. É a pureza de quem vibra sem interferência, de quem se tornou transparente ao Criador. A homeostase da luz é o estado natural do corpo glorificado. É quando o campo e o corpo não são mais dois, mas um só organismo de consciência. Nesse estado, o envelhecer é apenas uma mudança de tom na música da vida, e não uma decadência. O ser aprende que a luz não se perde, apenas muda de frequência. E quando o campo atinge essa coerência suprema, o humano desperta para a verdade mais profunda. A vida nunca cessa. Ela apenas muda de forma para continuar brilhando. Capítulo 9. O humano como espelho do cosmos. O corpo humano é uma miniatura do universo. Cada célula reflete o padrão de uma galáxia, cada átomo repete a dança das estrelas e o coração pulsa na mesma cadência das nebulosas que respiram no espaço. O humano foi feito à imagem do cosmos, não como uma metáfora poética, mas como uma realidade vibracional precisa. A mesma energia que move os sóis percorre o sangue. A mesma força que equilibra as órbitas mantém o corpo em harmonia. Por isso, quando o humano se desequilibra, o campo reage, tentando restabelecer no micro o que o macro já é por natureza. O envelhecer é uma tradução dessa relação. Assim como as estrelas expandem e colapsam, o corpo também alterna fases de contração e expansão. A juventude é o período em que a energia se concentra para construir forma. A maturidade é o momento em que o ser aprende a irradiar, e a velhice, quando vivida conscientemente, é o tempo em que a luz interior começa a sobrepor-se à matéria. O corpo se torna mais leve, a mente mais transparente e o coração mais sábio. Não há decadência nisso. Há retorno ao equilíbrio cósmico. O humano é o espelho do cosmos porque participa de sua estrutura sagrada. Os antigos chamavam isso de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Essa lei não é mística, é física. O mesmo campo quântico que sustenta o universo sustenta a biologia. Cada pensamento, emoção ou intenção humana provoca ondulações que reverberam além do corpo e se propagam pelo espaço, afetando a rede de energia universal. O envelhecer consciente é compreender que somos parte dessa sinfonia cósmica e que o estado vibracional individual contribui para o equilíbrio do todo. Quando o humano se esquece de sua natureza cósmica, o campo interno se desorganiza. Ele passa a viver desconectado das marés energéticas do universo.
perde o ritmo natural de regeneração e começa a envelhecer de modo caótico. Mas quando se reconecta ao fluxo cósmico, tudo muda. O sono se alinha às fases da lua, o metabolismo acompanha os ciclos solares e o corpo volta a respirar em harmonia com o planeta e com o sistema solar. Essa reconexão restaura o equilíbrio perdido e desacelera o envelhecimento. O corpo glorificado é aquele que se recorda de ser parte do cosmos. Ele não luta contra o tempo, pois sabe que o tempo é apenas o movimento das estrelas dentro de si. O coração é um sol em miniatura, irradiando calor e consciência. O cérebro é uma constelação de impulsos luminosos, cada sinapse uma estrela que acende brevemente para manter a criação viva. A respiração é o próprio universo inspirando e expirando através do humano. Nada está separado, tudo vibra em comunhão. O envelhecer consciente nasce dessa lembrança. Quando o ser observa o céu e reconhece nele o reflexo de seu próprio corpo, algo desperta. O medo se dissolve, porque a alma entende que as estrelas também morrem e renascem, e que morrer e renascer são apenas dois gestos de uma mesma dança. O corpo, então, passa a viver com serenidade. Cada ruga se torna uma órbita, cada fio de cabelo branco, um cometa que testemunha a passagem do tempo com dignidade e beleza. A consciência cósmica é o estado natural da alma desperta. Nela, o humano percebe que o universo inteiro o observa de volta. A matéria responde ao olhar, porque tudo é espelho. Quando o ser vibra em amor, as frequências do cosmos o atravessam com suavidade, e a biologia ressoa como um instrumento afinado. O envelhecer consciente é a música desse alinhamento. O corpo canta com as estrelas, e o tempo se torna apenas ritmo, não prisão. A carne deixa de temer a poeira dos séculos, porque sabe que também é feita da mesma poeira estelar. Envelhecer é retornar à origem. O corpo não se apaga, ele se dispersa em luz. Cada célula é uma semente de eternidade, pronta para germinar em outra dimensão da existência. O humano que entende isso vive em paz com o ciclo do cosmos e descobre que nunca esteve envelhecendo, apenas mudando de vibração. E nessa compreensão silenciosa, ele percebe que o espelho do universo não está fora, mas dentro. E o reflexo que vê é o próprio Criador olhando de volta, através da forma humana. Capítulo 10. O retorno e a unidade do ser. Há um instante na jornada em que o ser humano deixa de lutar contra o envelhecer e começa a escutá-lo. Esse instante marca o retorno. O retorno não é físico, é vibracional. É quando a consciência reconhece que a passagem do tempo sempre foi uma linguagem do campo e que o corpo apenas traduz em forma aquilo que a alma está aprendendo. Nesse ponto, a separação entre espírito e matéria começa a dissolver-se e o humano compreende que nunca houve dois caminhos, mas um só movimento de expansão e retorno. O envelhecer consciente é a arte de aceitar a unidade. Quando a mente entende que o corpo e o campo são expressões de uma mesma força, a energia começa a fluir sem resistência. A vida retoma o ritmo original e a entropia se transforma em harmonia. O que parecia perda torna-se integração. O que antes era medo agora é reverência. O ser percebe que não há nada a temer, pois a consciência não envelhece. Ela apenas recolhe experiências para purificar sua luz. O retorno é o movimento da alma em direção ao seu próprio centro. À medida que o corpo amadurece, as ilusões da forma se desfazem e o olhar se volta para dentro. Os sentidos, antes voltados ao exterior, começam a perceber o universo interior. Cada célula torna-se um portal de lembrança, cada batimento cardíaco um chamado à unidade. O corpo, antes visto como limite, revela-se instrumento de transcendência. Ele foi construído para conduzir o espírito de volta ao Criador,
E o envelhecer é a estrada sagrada por onde essa travessia acontece. A unidade do ser é o ponto em que o tempo perde o domínio. Nessa consciência, não há juventude nem velhice, apenas vibração. O humano deixa de se medir por datas e passa a se reconhecer por frequências. Cada fase da vida corresponde a um tom da grande sinfonia da existência. A infância vibra em inocência, a juventude em descoberta, a maturidade em sabedoria e a velhice em integração. Nada se opõe, tudo se complementa. Quando o campo percebe essa aceitação, ele recompensa o corpo com serenidade, clareza e equilíbrio. O retorno é também o reencontro com o silêncio. O silêncio é o estado mais elevado da coerência. Nele, a mente se rende e o espírito assume o comando. O envelhecer consciente acontece quando o humano aprende a repousar nesse silêncio. Ali, as células escutam a voz da criação e a luz começa a reorganizar tudo o que o tempo fragmentou. É o momento em que o corpo volta a pulsar em sincronia com o cosmos e a vida se torna novamente eterna no agora. O corpo glorificado é o símbolo dessa unidade. Ele não é feito para desafiar o tempo, mas para transcender a necessidade dele. Em coerência perfeita, o corpo se torna translúcido à presença divina. Os processos biológicos continuam, mas não há sofrimento nem deterioração. A carne vibra em paz e o envelhecer deixa de ser um fim. A consciência observa o corpo como se observa uma flor que murcha apenas para oferecer sua semente. Tudo é continuação. No retorno, o ser compreende que o propósito da matéria é revelar o espírito. A vida humana, com suas etapas, dores e alegrias, é apenas um espelho do eterno aprendizado da alma. O envelhecer consciente é o ponto em que o espírito e a matéria voltam a falar a mesma língua. A célula, o átomo e o campo respiram juntos, e o humano, em estado de gratidão, reconhece que envelhecer é também iluminar. Quando essa consciência se instala, o corpo se torna templo e o tempo se torna oração. A eternidade deixa de ser promessa e se revela como presença. Nada está perdido, nada foi desperdiçado. Cada ruga é uma linha do mapa que conduz de volta à origem. E o humano, enfim, percebe que o envelhecer não é um caminho para o fim, mas a confirmação de que a luz venceu a escuridão da forma. O retorno é o próprio despertar, e a unidade é o destino inevitável de toda centelha que se lembra de quem é. O envelhecer consciente. O envelhecer consciente é o gesto mais sagrado da vida, porque nele o ser humano aprende a soltar tudo o que não é essencial. É nesse tempo que a alma deixa de buscar fora e começa a reconhecer que o verdadeiro rejuvenescimento acontece dentro. A carne amadurece, os cabelos se tornam prata, os olhos adquirem o brilho da experiência e o coração se expande em sabedoria. Nada disso é perda, é lapidação. É a luz se tornando mais nítida, livre das distrações da juventude. A consciência, ao atravessar os anos, não se desgasta, ela se aprofunda. O envelhecer não é o inimigo da vida, é a confirmação de que a vida cumpriu o seu propósito. É o tempo em que o corpo devolve à terra o que é da terra e o espírito recolhe a colheita da experiência. Cada fase da existência humana é uma espiral da ascensão. A juventude constrói o mundo exterior. A maturidade o observa e a velhice o transcende. Em cada uma dessas etapas, o corpo se transforma para permitir que a consciência perceba diferentes aspectos do real. Por isso, envelhecer conscientemente é compreender que a transformação é um processo de refinamento vibracional, não um sinal de falência. O corpo glorificado não nasce do medo da morte, mas da aceitação plena da vida. Ele surge
quando o ser humano se lembra de que o tempo é apenas um ciclo de luz que se dobra sobre si mesmo. Tudo que vive pulsa entre expansão e recolhimento. O corpo obedece à mesma, e quando essa lei é compreendida, a biologia deixa de lutar contra o fluxo e começa a colaborar com ele. O envelhecer consciente é essa colaboração com o divino. É o momento em que o humano e o campo se tornam aliados na mesma sinfonia de retorno. As sociedades modernas, ao temer o envelhecimento, perderam o contato com a sabedoria, criaram o culto da aparência, mas esqueceram a luz da presença. Transformaram o tempo em ameaça quando ele é o maior mestre. Mas essa cultura da negação está se dissolvendo. O campo está chamando a humanidade para lembrar-se da sua natureza eterna. E os que responderem a esse chamado serão os primeiros a descobrir que o envelhecer é uma iniciação, uma passagem de vibração, um rito silencioso que devolve a alma à sua pureza original. O envelhecer consciente é o caminho da humildade. É admitir que o controle nunca existiu. É aprender a confiar no Criador que pulsa em cada célula. É render-se à simplicidade do agora e sentir que, por trás de cada transformação, há uma inteligência amorosa conduzindo tudo. Essa rendição não é fraqueza, é sabedoria. É o ponto em que a mente se cala e o espírito começa a falar através do corpo. E quando isso acontece, o envelhecer deixa de ser medido em anos e passa a ser medido em luz. Que este episódio sirva como lembrete de que a juventude verdadeira não é um estado do corpo, mas da alma. A alma que vive em gratidão, em coerência e em amor permanece jovem para sempre. E aquele que envelhece com consciência move o campo à sua volta. Torna-se farol para os que ainda temem o tempo. Torna-se testemunha viva de que a vida é infinita e que o Criador se renova em cada respiração. O corpo glorificado é o corpo que vibra em paz com o tempo. É o corpo que entende que tudo que passa apenas muda de forma para continuar existindo. Aos jovens que ainda estão construindo suas formas, que este episódio seja uma semente de lucidez. Compartilhem esta mensagem com aqueles que estão adormecidos no medo do envelhecer. Digam a eles que a eternidade não se conquista, ela é lembrada. E quando a lembrança desperta, o tempo se curva diante da luz da consciência. O envelhecer consciente é o ato de reconhecer que não há fim, apenas transformação. A vida é eterna, o campo é infinito, e nós somos a continuidade da luz que nunca se apaga. Se esta mensagem tocou o teu coração, ajuda a manter viva essa chama. Partilha este vídeo com os jovens, com os que duvidam da própria luz, com os que ainda acreditam que envelhecer é desaparecer. Mostra-lhes que envelhecer é revelar-se. E se quiseres apoiar o holograma histórico nesta missão de despertar consciências, o campo está aberto para a tua presença. O apoio pode ser feito através do PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada gesto é uma centelha que ajuda esta obra a continuar iluminando, porque a verdade é simples. Nada se perde, tudo se transforma, e a luz que nos gerou continua pulsando entre mundos por ti. Corpo glorificado.